do cinema de terror português. Não esperava tanta gente, acho fantástico, como acho fantástico o bilhete do São Jorge no domingo. Eu próprio não sou fanático, como crítico do cinema de terror, não pensava de forma nenhuma que o cinema de terror tinha assim bastantes fãs. Queria-vos apresentar as pessoas que estão aqui na mesa. Começava aqui pelo Paulo Peite, produtor, argumentista, professor no conservatório, tem-se dedicado de alguma forma ao desenvolvimento de projetos relacionados com o terror, não sei se já concretizou algum, é isso que vamos falar neste painel. Aqui à minha direita o Edgar Pera, um dos melhores realizadores da sua geração, tem pago um bocadinho o preço do experimentalismo, apresentou aqui no Montelex Sabarão, portanto um conto, não sei se é terror, é isso que vais contar, se é de facto um filme de terror ou se enquadra noutro quarto escuro, fantástico, qualquer coisa. Terror é fazer filme, e depois ali, os miúdos estão ali daquele lado. Isto não foi a organização da mesa, quando chegámos aqui estava assim, foi um pouco injusto. Deixámos ali os realizadores ali daquele lado, e então eu começo por apresentar. É injusto para nós. Injusto para nós, estamos aqui, também somos mais velhos que a questão é essa. Portanto, o Francisco Alves, o João Alves, o Patrick Mendes, eu penso dizer, o João Alves o João Alves tem uma mensagem, aliás, há duas desistências no painel, o Filipe Melo e o Tiago Guedes não puderam comparecer, o Filipe Melo vai estar em espírito, assim, uma sensação fantástica, e o João vai ler uma mensagem dele. Não sei se queres ler logo a seguir, antes do painel começar, se calhar é interessante. O Filipe Melo é uma figura de referência no cinema de terror em Portugal, ele foi o produtor, o realizador I See My Dreams, que é de facto, digamos, o filme, eu quase considero um filme fundador do terror em Portugal. Mas relativamente à apresentação, depois está o Patrick Mendes, foi o primeiro vencedor do Motelex de 2009, o Francisco Carvalho, realizador de Noturna, que teve uma menção especial em 2010, e lá ao fundo o João Alves, That's in the Butterfly, vencedor de 2010. Não é assim, é o Fernando Alder. Paparazzi. Peço desculpa. Menção especial em 2009, certo? Eu acabei de os conhecer, peço desculpa toda esta confusão. Bom, eu começava exatamente por essa questão. Como é que é, Paulo Leite, desenvolver projetos de terror, de fantástico, de cinema fantástico em Portugal? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Motel X por me ter convidado e ter juntado esse painel fenomenal de pessoas, entre elas o Edgar Pera, o João Vieira Mendes e aquelas 4 pessoas fenomenais que, sem dúvida alguma, o futuro do cinema português passa por eles. O desenvolvimento do cinema em Portugal é sempre muito complexo. Primeiro porque o desenvolvimento é uma coisa que implica uma energia muito grande, uma disponibilidade muito grande por parte das pessoas que trabalham os projetos. Desenvolvimento é, provavelmente, uma das fases mais longas e mais complexas da cadeia de produção. Normalmente o público costuma estar sempre mais familiarizado com aquela parte mais espetacular e mais publicitada, que é a rodagem, não é? Mas as pessoas muitas vezes não sabem que a rodagem muitas vezes é a parte mais curta do processo cinematográfico todo. Portanto, há uns anos atrás, há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, eu me juntei com algumas pessoas e nós decidimos criar uma empresa e procurar a sério financiamento com o objetivo de virmos a produzir dentro de pouco tempo cinema de terror português, a sério, com qualidade igual ou superior àqueles filmes que vocês têm visto aqui no Motel X. Trata-se de um cinema que não faz compromissos, trata-se de um cinema que não é necessariamente barato. Eu penso que quem está cá deve ter visto o Trollhunter, o Cold Fish, ou aquele filme ótimo que tem a exibição agora, que é o I Saw the Devil, que toda a gente acha que conhece, e outros que passaram cá pelo Motel X ou pelo Fantas, e que são filmes que requerem um investimento considerável, não são filmes baratos,
mas que na mesma conseguem pôr o cinema europeu a ser distribuído no mundo inteiro, consegue levar os seus respectivos países aos 4 cantos do mundo e pôr vocês, o público, a dizer: uau, eu quero ver este filme. E neste sentido que nós nos juntamos na Bad Behavior e estamos a desenvolver estes projetos. Algumas pessoas aí... Já concretizaste alguns? É isso que... Não, nós estamos ainda em fase de financiamento. Já temos algum trabalho feito em desenvolvimento, em testes de efeitos especiais, abordagem dos nossos principais financiadores. Esse processo está em curso. É um processo muito lento, porque implica... é um processo naturalmente lento. Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve financiamento, ainda por cima, os filmes não são necessariamente baratos. São sempre processos muito delicados, que implicam vários investidores, implica sistematicamente estarmos a falar com pessoas, sistematicamente a mostrar-lhes coisas, sistematicamente a responder perguntas. Nós não trabalhamos com subsídios, portanto trabalhamos com investimento privado. Algumas pessoas aí trabalham, há 2 ou 3 pessoas que estão aí sentadas, que estão a desenvolver projetos connosco, estão ali que eu estou a ver que é o que faz. E tudo isto são projetos que nós temos para o futuro, para dentro de meses ou pouco tempo. Mas isto é complexo porque as pessoas perguntam sempre, então, quando é que estreiam? Nós, nesse momento, não temos ainda uma data, porque, como eu estava a dizer há pouco, isto seria ótimo nós conseguirmos controlar o processo de financiamento todo, do princípio ao fim, mas, infelizmente, e isso não é só cá em Portugal, cá no mundo inteiro. Que tipo de empresas que vocês procuram para financiar o cinema de terror? Como é que vocês apresentam? Chegam a dizer, olha, nós vamos fazer um filme de terror, já disseste que dos subsídios públicos, vocês não vivem de subsídios, portanto não vão literalmente buscar dinheiro no Instituto de Cinema, certo? Certo. Portanto, qual é o tipo de empresas que vocês fazem para conseguir financiamento? Bom, para já, respondendo à pergunta sinteticamente, nós vamos a instituições de capital de risco, por exemplo, na medida em que são... FICA, por exemplo? O FICA é um fundo disponível para produtores portugueses, mas existem outros, cá em Portugal e fora de Portugal. Os projetos que nós estamos a desenvolver, nós apostamos fortemente na distribuição internacional, tal como vocês têm visto cá no Motel X e em exibição em salas de cinema, filmes suecos, franceses, coreanos. Nós também queremos pôr cinema português nestes ecrãs no mundo inteiro, cinema de terror português, falado em português. O que significa que nós temos que tentar buscar sempre financiamento onde ele é disponível. E isso implica muitas vezes que a gente saia de Portugal e procure também lá fora. Vocês sempre no contexto das longas-metragens, certo? Certo. Sim, porque infelizmente, mas é a vida, não é? A curta-metragem é um formato muito pouco comercial. É difícil trabalhar a curta num contexto empresarial normal, não é? Embora nós adoremos as curtas. As curtas são, aliás, uma forma excelente dos nossos realizadores e argumentistas treinarem e ganharem experiência. E ali já temos... É isso que eu ia passar para a experiência. João, é muito difícil, é de facto uma boa escola, as curtas-metragens? João Alves, Pode ter perguntas sobre se é muito difícil, se é uma boa escola, as curtas-metragens são um começo para um jovem realizador lançar-se nas longas. Sim, não sei se é um bom começo, mas acho que é o começo que se consegue ter, porque não se consegue fazer uma longa direta. E já fazer uma curta é complicado. É preciso mais, é preciso tempo. E fazer uma longa, então, é tudo multiplicado por 60 minutos. Muito mais complexo. E por isso, acho que sim, acho que é uma ótima escola e acho que para mim, pelo menos, foi um ótimo momento de começar. Ainda só tenho por isso não tenho muita experiência para falar o quão bom é ou não, mas para mim está a ser excelente. Como é que arranjaste dinheiro para fazer curta? Eu não precisei de dinheiro para fazer curta, eu gastei 48 € que foi o preço da Betacam. Como é que é possível? Como é que é possível? É possível com um computador em casa e fazer animação depois do trabalho, a seguir ao jantar, até às 5 da manhã todos os dias e às fins de semana. Ótima experiência. O teu filme tem feito um percurso internacional bastante razoável. Gostava de falar um bocadinho dessa tua experiência internacional.
creio que o nível do festival de Sitges, certo? E mais festivais. Não, o filme foi exibido no Rio de Janeiro ontem, no Animal dos Suados, e passou no Fright Fest uma semana. E fora isso, em Portugal tem andado por vários festivais, mas lá fora passou noutro, em Espanha, no Sci-Fi World, que era uma competição online da revista Sci-Fi World. Isto é parte do filme. Estás a ter passado o Sci-Fi World. E pronto, e agora cá em Portugal vai começar no Bragacine, que passou há pouco tempo em Faro, no Faro Comum, na primeira edição. E o primeiro sítio onde começou foi aqui no Hotel X ano passado. E foi a estreia, entretanto foi ao Fantasporto e foi exibido um pouco pelo país todo. Guardas para o fim, depois a mensagem do Filipe Melo, ok. Eu acho que se era no fim era interessante ouvir. Assim quase que o Filipe Melo, como eu disse, é um grande inspirador de toda esta escola de terror portuguesa. Edgar, a idade é um gosto e eu há bocado comecei a dizer, quando estava a apresentar, pagaste um bocadinho o preço do experimentalismo, mas não és propriamente um realizador de cinema de terror. Não é? O Tubarão não é um filme de terror, é um filme que se enquadra no fantástico. Queria que tu falasse um bocadinho, até acho que Quer dizer, eu não acompanho o Motablex, mas sei que o teu filme foi um grande sucesso quando passou, a versão voltada original e tal, e com o Mel que está ali, que eu estou a vê-lo. Queria que tu falasse um bocadinho do filme, da tua experiência. quer dizer, antes de mais, eu não paguei pelo experimentalismo. Em termos de público. Não, porque quando uma pessoa não tem meios, tem que descobrir uma linguagem adequada exatamente a esses meios. Porque aquilo que eu comecei por querer fazer era um cinema, fantástico, e só que em Portugal, ainda por cima, ainda nos anos 80, era muito mal visto, não é? Quer dizer, o dito cinema de autor, um autor não podia ter como referências um género, era um bocado tabu, e ainda bem que hoje em dia há um festival deste género, porque apesar de ainda ser considerado à parte, não é? Acaba por ter uma relevância que todo o cinema de género sempre foi considerado à parte. É um género culto, é um género à Não, parte. a essência do cinema de género é exatamente essa, não é? É que o espectador tem uma grelha já pré-definida de interações entre as personagens e tem prazer em ver como é que as pessoas conseguem resolver esse desafio, não é? Como é que se consegue contar uma boa história de vampiros, ou como é que se consegue combinar várias personagens desde o Frankenstein ao lobisomem. No fundo existem só uma série de arquétipos e depois é possível trabalhar a partir deles. O dito cinema de autor muitas vezes resume-se àquilo que eu chamo também um género, né? Que é o realismo poético, e que nem sempre é o cinema com que eu me identifico, né? Portanto, eu sempre tentei fazer um outro género sem perder a minha identidade. O quê? Isso paga-se. Essa parte de não querer perder a identidade e não querer estar a fazer projetos que se adequem a essa triagem dos júris, não é? de grande relevância cultural e obras com grandes temas, etc. O cinema de terror, eu também acho que aborda temas, são temas tão importantes como os outros, só que muitas vezes são metáforas, e jogam com uma simbologia que... O Barão, neste caso, eu não me interessava propriamente fazer um filme de terror, no sentido de sanguinário.
nem sequer, portanto, é um filme que está quase na trincadela do pescoço, mas nunca chega lá, porque é exatamente a história de um vampiro decadente, já desdentado, desdentado desses dentes, dos dentes de vampiro, mas que exerce poder sobre a população. No fundo, a história do Drácula é uma história que combina poder e amor, e o Barão também usa esse arquétipo, apesar de recorrer a uma história do Branquinho da Fonseca e se inspirar num filme proibido e desaparecido, feito também nos anos 40 e que, no fundo, acaba por ser a justificação para esta estética de 2D, preto e branco, dentro deste espírito. Vocês, pelo menos, há uma coisa que eu acho que tem muita piada também nas festivais, é que há um certo tipo de cinefilia. As pessoas têm vontade de conhecer o que está para trás e há essa ideia de que as coisas já começaram há bastante tempo e nesse sentido é muito mais interessante do que no tipo de festivais. E como é que escolheste o Branquinho da Fonseca? Foste buscar essa história? Não é um romance muito conhecido da literatura portuguesa. Aliás, nós temos uma literatura gótica relativamente rica, a maior parte das pessoas não conhecem, mas eu há bocado esqueci de dizer, há um grande filme português do Manuel Oliveira, chama-se Os Canibais, que é baseado numa história também variamente de terror, que é baseado num conto do Álvares de Carvalhal. Uma literatura portuguesa... É o meu filme favorito. Hã? É o meu filme favorito. Também. Sempre pelo género, realmente. Não encontraste porque o Branquinho da Fonseca e porque o Barão? O Barão é uma novela, não tem género, não é? Podia ser realista como surrealista, como gótica, porque é aquela típica história daquele que chega a um castelo, é a história do Drácula, não é? É a mesma história, no fundo, é uma história que até precede o Drácula, não é? E que é do senhor do senhor tirano, no caso do Branquinho da Fonseca, ele dá-lhe uma pátria mais rústica, e nós já ouvimos falar muito dos caciques, não é? Que aterrorizam as pessoas. E, portanto, tem essa componente política que eu acho que o terror tem sempre. Há muitas histórias de terror que refletem os medos da sociedade e nesse sentido, acabam por ser muitas vezes vão mais longe na crítica daquilo que é aqueles medos coletivos que levam à paranoia e ao controle ao controle da sociedade. E eu acho que muitos filmes de terror questionam esse controle e o Barão também faz isso, não é? Num outro género. O teu filme foi sempre financiado depois do cinema ou tiveste outros tipos de financiamentos? Não, foi a Janela, que tem um ligeiríssimo componente de terror, teve aqueles subsídios de primeiras obras. Este foi o primeiro filme que teve um subsídio pleno, digamos assim. Isso é que é chato. É um terror fazer isso. Isso é que é um terror. É um terror fazer cinema. A pessoa não para, não é? Quer dizer, eu acho que eles também não estão à espera de... Patrick, é um terror fazer cinema de terror em Portugal? É um terror fazer cinema em Portugal, acho que não é cinema de terror. Primeiro o vencedor do Prémio Motel X, o que é que fizeste entretanto? Fiz mais duas curtas e tenho trabalho. Não. Eu quer dizer, quando fiz aliás a curta que ganhei esse festival, nem sequer a fiz à procura de um género. Foi simplesmente aquilo que uma pessoa fazia e depois estar feito pode-se enquadrar dentro do género. Mas eu acho que o maior problema aqui, de facto, passa pelos apoios, não é? Que é uma coisa muito limitada e já nem falo, quer dizer, na parte que toca aos subsídios. Se nós formos pensar bem, podemos fazer 10 curtas-metragens por ano. E segundo tudo o que estão aqui a dizer, não é? Parece que as curtas acabam por ser uma pré-seleção para as primeiras obras, ou deveria ser. Apesar de, por outro lado, as curtas é uma linguagem que não tem nada a ver com as longas-metragens. E
Eu acho que às vezes pode ser mais difícil fazer uma boa curta do que uma boa longa, porque temos muito menos tempo para contar aquela história e tentar não cair na andata, não é? Mas eu acho que o problema que também se começa a colocar um pouco é, quer dizer, é não haver oportunidade de nós podermos começar. Se há 10 curtas em subsídio e de repente 80% das pessoas que, além dos que estão a concorrer, temos a velha guarda do cinema a concorrer, é impossível nós conseguirmos ganhar subsídio, é impossível lutarmos com os currículos de realizadores que já não há muito mais tempo. Portanto, logo aí nós estamos limitados no que toca a fazer o cinema aqui. Acho que parte logo do princípio, quer dizer, parte logo de nós, se calhar desistir do subsídio e tentar fazer a coisa por nós e depois logo se. Como é que financiaste o currículo? Custou 48 euros? Não custou 1.500. Financiei-a com o meu trabalho nas longas metragens em que trabalho das pessoas. E, portanto, com a minha família, não é? Como é evidente. Tu trabalhas no cinema? Sim, sou assistente de realização. E pronto, depois tenho que fazer os meus projetos. Mas eu ganho a vida como assistente de realização, não é? Como realizador. Claro. Qual foi o percurso do teu filme? Fez algum percurso internacional a partir de aqui? Andou em alguns festivais, não fiz assim muitos. Teve no Festival de Mecal, uma coisa em Barcelona, ano passado, numa secção que era oblíqua. E passou no Etrons Festival, que é um festival de cinema estranho, esse era Neon. Teve no Festival de Cambridge, de Super 8, e depois tinha estado no O filme foi feito em Super 8? Foi feito em Super 8. Teve no Indie Lisboa também nesse mesmo ano. E agora assim não me recordo, deve ter feito mais um outro festival, mas não fez muito. Super 8 não começa a ser um formato culto, novamente. Diga aqui o HB, que gostou de trabalhar menos. Formato curto? Não, o Super 8 como formato, como suporte, digamos. Sim. Começa a ser também um formato interessante também. Começa a ser? Não, acho que sempre foi. Sempre foi. Agora é que não sei, com o abuso da mediatização dos vídeos e dos digitais, se calhar começa a fazer mais sentido. Não sei, pelo menos acho que perdemos um bocado mais tempo a pensar naquilo, ajudar a filmar, a desgarrar e depois montar, não é? Mas se calhar é um formato interessante para o terror, tem textura, tem grama. Mas eu acho que é um formato interessante para quase tudo. Francisco Carvalho, o realizador noturno, a menção honrosa aqui em 2010. Gostava de falar um bocadinho do teu percurso pessoal e do percurso do teu filme a partir desta menção honrosa. No fundo, pronto, e como é que arranjaste dinheiro? No fundo, repetir um bocadinho aquilo que disseram os outros realizadores. Bem, em relação ao dinheiro, quer dizer, a curta é como o João estava a dizer, também foi sem dinheiro nenhum, não é? Dinheiro para bater tempo e pouco mais. Para comprar a lâmpada, depois efeitos especiais, etc. Mas isso não interessa. Agora, em relação ao percurso que o filme teve, vários festivais nacionais, festivais em Portugal, por enquanto eu não tenho percurso internacional, mas tenho em Portugal. Mas pronto, quer dizer, para mim foi isto começou inicialmente por ser um exercício, não é? Escola? Não, exercício de escola, sim, a própria coisa. Por isso é um bocado... Vens da escola de cinema ou de... Não, da escola de cinema. Ainda estou a acabar a escola de cinema, por isso ainda estou um bocado a começar. Não é? Agora, concordo perfeitamente, as curtas são o começo perfeito, não, é a iniciação para o cinema, não é? E a verdade que pode ser mais difícil fazer uma curta como uma longa, não é? Mas apesar de tudo dá-nos mais espaço para o erro. E eu penso que isso é importante porque fazer filmes em Portugal é muito difícil. Fazer filmes é muito difícil, mas em Portugal é muito difícil. O último, Fernando Dual, Papá Resident, um filme que tem um título muito engraçado, menção honrosa especial em 2009. Também queria que falasse um bocadinho do teu estilo, como é que surgiu as coisas de Papá Resident e do percurso profissional que teve o filme. Percurso, desculpa, em festivais que teve. Sim. Eu faço filmes com mais 4 amigos, somos uma produtora, quer dizer, não somos uma produtora a sério, mas produzimos filmes. O Comparison foi a nossa primeira curta e já fizemos outras duas. O Black teve ano passado no Hotel X e agora o Banana Motherfucker que está em competição.
E pronto, o Paparazzi foi. Todos os filmes que fizemos foram financiados assim, juntando dinheiro uns dos outros e fazendo uma vaquinha. E o percurso internacional do Paparazzi foi uma coisa que nos surpreendeu imenso, porque o filme foi filmado com meios muito amadores e teve uma estreia espetacular no Hotel X. E houve logo reação na internet, pessoas no blogs a falarem. Nós pusemos logo depois o filme no YouTube. Tem agora cerca de 140 mil visualizações, penso que não é muito no YouTube, mas para nós é bastante ter 150 mil pessoas a ver o nosso filme. Passou em vários festivais internacionais, fez bastante sucesso em festivais em Espanha. E depois, no passado um ano de ter estreado no Model X, estreou no Fright Fest, que é um dos festivais de topo em Londres, e também fez um sucesso espetacular do público. Muita gente considerou que foi a melhor curta daquele ano, foi um curso muito maior do que estávamos à espera para o filme. Há uma questão que se coloca na realidade das curtas, que é a questão da distribuição. O que vocês acham que, por exemplo, podia ser feito em termos de distribuição, para que as curtas, e nomeadamente as curtas de terror, chegassem ao grande público? Passasse um bocadinho para além do circuito dos festivais. Ultrapassando um bocadinho a questão dos financiamentos, pronto, que é uma questão que se coloca, mas pronto, mas também há quem faça filmes por 48 euros, não é? Mas a questão da distribuição... Não, eu acho que há uns tempos, acho que foi nos filmes, andou a distribuir vários filmes. Estou a lembrar, por exemplo, a televisão, e é importante agora. Sim. Fala-se em serviço público, já agora aproveitamos. Até que ponto é que vocês acham que teria lugar, por exemplo, na televisão pública, curtas de jovens realizadores? Não, mas por exemplo, há o Shortcuts, que todos os meses o vencedor passa na televisão, e também houve algumas curtas portuguesas que passaram à frente de longas. Houve o Shoot-Me que passou à frente da Cidade, do Ben Affleck, mas é um tipo de distribuição que não dá dinheiro para a curta, dá simplesmente visibilidade. E pronto, acho que a curta realmente é mais visto como um passo para a longa, apesar de eu considerar que os filmes que já fiz não são simplesmente a experimentar para a longa, considero mesmo como filmes, só que são de curta duração. Eu acho que não sei mesmo como responder a essa pergunta do que é que deve ser feito. É como funcionam, são as longas que têm mais distribuição, as pessoas não vão pagar dinheiro para ver curtas, então acho que não há mesmo um mercado, por assim dizer. Afinal, consegue-se fazer curtas por 48 euros? Peço desculpa, eu discordo. Eu acho que há mercado para curtas, porque há distribuidoras internacionais que vendem curtas. Cá não acontece, lá fora também não há muitas, mas há algumas. Já agora? Vendem online, vendem em sites específicos, mas vendem curtas e vendem nas isoladas, vendem em pacotes, vendem DVDs com várias curtas. Sim, na sua. E tens até mesmo na Amazon, eles têm serviço de venda, só que é uma coisa esquisita que a maior parte dos festivais, a curta tem que ter no máximo 15 minutos para poderes concorrer, e para poderes vender no site do Without a Box tens que ter mais de 15 minutos. Porque este tipo, se fazes um filme para ir a muitos festivais, depois não consegues vender, se o fazes para vender não vais a festivais, por isso escolhe. Sim, eu sei, mas é porque a distribuidora Fiornet comprou os nossos 2 filmes anteriores, agora para exibição em 2012, mas o valor não é suficiente, no bocadinho no sentido... Mas é alguma coisa, já é distribuição. É distribuição, mas não é distribuição no sentido... Sim, dá rentabilidade e podes viver disso, sim. Eu acho que as curtas por exemplo, as curtas que eu fiz são orçamentos muito baixos, 500, 600 euros. E se tivéssemos em conta de fazer uma longa a sério, já entram outras coisas em equação, como pagar elementos da equipa, material, tudo isso. E, eu acho que é nesse sentido que eu disse isso. Obviamente que há formas de distribuição, mas acho que não é suficiente para se dizer assim, de ter uma curta de carreiras como longa. A televisão, por exemplo, vocês acham que não...
Acho que a onda curta faz isso, não é? Mas a onda curta não anda à procura nem anda a ver as curtas que são feitas, que é uma coisa que eu acho que é ridículo. Fazem-se 10 curtas por ano, eu não percebo como é que eles não andam em cima disso para passar à televisão. E essa história do shortcut se passa pelo SIC Radical, mas os autores não recebem um chavo e aquilo ocupa tempo de antena, não é? Portanto, eles fazem dinheiro com isso. Portanto, eu acho que isso é uma vigarice. E a história... Em defesa dos shortcuts, que os shortcuts não fazem dinheiro com isso. Eu não estou a dizer dos shortcuts, estou a falar do SIC Radical. O SIC Radical é uma vigarice. Pronto, e depois a história que há pouco estávamos a falar também da procura de financiamentos através do FICA, hoje em dia também vemos que é uma aldrabice que o FICA agora neste momento nem existe, não é? O FICA não financia curtas. Neste momento acho que não financia nada, não é? Alguns ficaram apiados por causa disso, alguns realizadores de longas metragens, de projetos que tinham meio de subsídios, que estavam a contar com aquele dinheiro e que de repente deixam de lá estar. Portanto, não percebo, quer dizer, acho que para mais devemos começar com fiscalizações em cima disso também, não é? Já agora, se calhar ajudava a manter as coisas em ordem numa coisa que não é uma indústria, para começar, não é? Mas temos que manter vivo porque é um objeto cultural. Os objetos culturais têm que ser subsidiados, acho. Não vivem de dinheiro de independentes, acho. Penso eu, pelo menos. O Paulo não é da mesma. Não vive, ele estava a defender essa ideia, que era possível conseguir isso sem subsídios. Mas se calhar estamos a falar de um objeto que é para ser vendido a um público. A ideia que eu fiquei é a ideia é que nós devemos diversificar as fontes de financiamento e que realmente é uma utopia pensar que apresentar um projeto de terror no ICA é uma utopia. Eu já apresentei por uma questão de coerência, porque era o projeto que eu queria fazer e apresentei. Mas fica em penúltimo lugar. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando nós falamos em cinema, nós temos que ter em consideração uma coisa. Seja por 48 euros ou seja por 300 milhões de dólares, cinema é uma coisa que custa dinheiro. Portanto, é um ramo de negócio, como qualquer outro. O cinema é um tipo de negócio que está incluído numa coisa chamada indústrias criativas, dos quais fazem parte coisas tão sensacionais como a música, o design, a arquitetura. Portanto, quando nós falamos em cinema, seja curta, seja longa, nós estamos a falar de um conceito que é muito lógico, que se chama modelo de negócio. Não é? E o modelo de negócio, na prática, o que é que diz? O conceito de modelo de negócio significa como é que nós rentabilizamos o nosso investimento. Não é? Sem dúvida, há um mercado para curtas. Aliás, eu lembro, há tempos atrás, eu vim num avião e vinha a ver curtas-metragens. Eles têm aqueles tabletes que a gente tira da cadeira e tem vários canais, e um deles eram curtas-metragens, por acaso, de uma escola de cinema do Canadá, se não me engano, e eram animações. A questão é, provavelmente, aquilo não dá para rentabilizar o investimento feito. E uma das preocupações que nós temos que ter, e eu acredito nisso, e acho que isso poderia ser aplicável ao cinema português, é que nós temos que partir sempre do princípio que nós temos um público gigantesco lá fora, que se calhar quer ver cinema de terror português. Mas não é um cinema, mas se calhar voltamos àquela questão da criatividade, não é? Um filme pode ser, nós temos exemplos de filmes feitos por 100 mil dólares, mas a questão fundamental volta a ser sempre essa, quais são os valores de produção que este projeto comunica ao mercado internacional. Como nós trabalhamos na Bad Behavior, ou queremos vir a trabalhar na Bad Behavior com capital privado, põe-se sempre esta questão, como é que nós conseguimos reaver o investimento? Porque cinema, de facto, faz parte das indústrias criativas. Eu acho que nenhuma pessoa põe em causa o valor cultural do cinema enquanto forma de arte, mas a realidade é que o cinema tem que ser pago. Não é? O subsídio, nós todos conhecemos a realidade do nosso país, os subsídios, ou seja, a coisa não, seria ótimo se a coisa tivesse a subir, não é? Mas não é verdade. Uma coisa é como nós gostaríamos que as coisas fossem, outra coisa é como as coisas são. A subir em que sentido? Não, era ótimo que nós estivéssemos a sair da crise numa curva de crescimento com subsídios crescentes, mas não, parece que não é isso que vai acontecer. Sim, mas também acho que é de salientar que o dinheiro dos subsídios não vem do Orçamento de Estado, não é?
Não. E é bom que as pessoas saibam disso, porque toda a gente, normalmente é um problema que se coloca muito em Portugal, toda a gente diz que o cinema português é um porcaria. Não, vem da E publicidade. depois quando perguntamos qual é que foi o último filme português que viram, ninguém se lembra, ninguém sabe responder isso, portanto não vê. E outra questão que levantam é sempre, andamos a gastar dinheiro dos impostos no cinema. E acho que é importante toda a gente saber que o dinheiro que vai para o cinema não vem do dinheiro do orçamento. Mas isso deixa-me só, isso não é assim tão linear quanto isso. O dinheiro vem, como sabes, das televisões e é uma porcentagem sobre os valores da publicidade. De qualquer maneira, isso era um dinheiro que ia para o Estado. O dinheiro vai ser, quer dizer, o Estado tem a obrigação de financiar a cultura, seja de que maneira for. Agora, o dinheiro, se não fosse retirado às televisões o valor da publicidade... Então, mas espera lá, então, mas as televisões vivem de passar cinema. Vivem E então não têm obrigações de apoiar o cinema. É isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer. É que essa falsa questão de dizer que não vem do orçamento do Estado, no fundo, não vem do orçamento do Estado, mas é um dinheiro que o Estado podia... Eu diria Deveria utilizar para estradas. Hã? Não deveria utilizar aquele dinheiro para estradas, provavelmente, não é? Não, mas é um dinheiro que seria do Estado. Há uma outra forma de olhar para a questão. Faz parte que das é nossas assim, visões. o dinheiro pode vir de um imposto sobre publicidade. Mas repara, as marcas que pagam a publicidade na televisão, obviamente que fazem esse custo repercutir nos produtos que eles nos vendem mais. Portanto, na prática, eu acho que o dinheiro sempre vem de algum lado. Percebes? O dinheiro sempre vem de algum lado. O dinheiro, ou seja, o facto de não vir do orçamento do Estado não significa que ele seja mágico. O orçamento do Estado é dos nossos impostos. É óbvio, é visível e é linear. Não é? Mas quando nós falamos de um imposto sobre publicidade, aparentemente isto parece uma fórmula mágica, mas na prática há pessoas que pagam por isso. Mas essa é uma questão. Essas pessoas que pagam lucram com isso. Há que não esquecer isso. Ok, está bem, mas a publicidade vem de algum lado. Não, é só a questão que A temos publicidade todos existe nas televisões porque há cinema, porque há intervalos de 15 minutos para estarmos a levar com a Colgate e com a Palma Olímpica e tal. E quanto é que eles não pagam pelo tempo de antena por minuto ali? Não faço ideia, mas é que é um valor. Não, repara, eu concordo Eles ganham dinheiro com isso, contigo. não é mesmo? Olha, eu concordo contigo, Patrick, em relação à questão das televisões, se calhar podiam investir em cinema. Agora, eu dou-vos um exemplo. Vocês conhecem um filme russo chamado Night Watch? Foi comprado pela Fox. Conhecem, sabiam que esse filme foi produzido pelo Canal 1? O Canal 1 russo. E como também está comprado pela Fox. Exato. E no Night Watch eu penso que foi o segundo filme mais visto na Rússia. A sequela, o Day Watch, se não me engano. Esse sim foi o mais visto sempre na Rússia. E é uma produção do Canal 1 russo. Não é? Isso devia nos fazer pensar muito sobre o financiamento do cinema. E é um filme de terror, é um filme que não foi sequer um filme barato. Foi uma obra complexíssima. E isso nos devia fazer pensar sobre o financiamento do cinema em geral e do cinema de terror em particular. Mas é um exemplo. Nunca ouvi falar disso. Night Watch teve. Night Watch? Não conheces? Foi comprado pela Fox e teve o remake americano com as linhas do. Aliás, a Fox comprou os direitos de Night Watch. Foi a parceria Estreou com a em Portugal. E há em DVD. É um filme independente. Sim, teve um remake americano. Não, o realizador depois fez o filme Wanted com a Angelina Jolie, mas não há remake. Não é um remake? Não. É o filme daquele realizador. Teve um sequel, o Day Watch. E eles são baseados em livros que foram best-sellers na Rússia e daí o apoio do Estado para passar aqui no filme. Aliás, a Fox comprou os direitos, que eu saiba, para o mundo todo, excluindo a Rússia e os países da periferia. Mas é um ótimo exemplo de um projeto cinematográfico de terror de extremo sucesso, comercial, de qualidade, com imenso cuidado criativo, com imenso cuidado técnico. Eu, pessoalmente, não sou grande fã do filme, mas olhamos para o produto audiovisual em si e compreendemos que ali há muito trabalho, há investimento bem feito, a sério, pensado, bem planeado, e o filme é um sucesso comercial. E isso devia nos fazer pensar muito.